Oi, meu nome é Eduardo Cazon e eu vou falar sobre as relações entre tipografia e política na perspectiva de um jovem brasileiro, né? Que no caso sou eu. A ideia de começo, como um ponto de partida de onde antes não havia nada, apaga conhecimentos anteriores ao momento do encontro. Gostaria então de iniciar minha fala reconhecendo que este momento é um encontro. Você que me assiste agora já passou por diversas experiências, assim como eu. Vou compartilhar aqui o que eu consegui organizar da minha experiência no que diz respeito à tipografia e política. Essa fala não é tudo que existe sobre o tema, é um relato das relações que eu vejo no meu contexto. A escrita deu à humanidade um jeito de transcender o tempo e o espaço, armazenando conhecimentos e informações que estão disponíveis muito além de onde e quando foram produzidas. A linguagem escrita é uma ferramenta de comunicação que beneficia a reflexão sobre os acontecimentos do passado, presente e futuro. Um livro é capaz de armazenar conteúdos complexos e transmitir ideias que podem influenciar as pessoas. Quando observamos o livro e seus impactos sociais, podemos encontrar uma possibilidade de atuação do designer nas relações sociais, ao atuar no processo de comunicação de ideias e de formação de comportamentos. Pode ser considerado revolucionário, sagrado, bem como pode ser alvo de censuras e fogueiras, graças a seu caráter instigador. A circulação de textos libertários contribui para as mudanças sociais, econômicas e religiosas há alguns séculos, como uma ferramenta poderosa na construção de imaginários. A percepção do sujeito sobre o livro não acontece apenas na camada funcional da comunicação, a parte escrita da obra. Acontecem ao mesmo tempo percepções estéticas sobre a configuração do artefato. Nós, designers, podemos alterar a expressividade visual dos textos, interferindo no impacto das mensagens. A tipografia é um elemento fundamental para a composição e expressão visual de livros, visto que é responsável por carregar aspectos estilísticos. Se temos inúmeras tipografias, é porque necessitamos de diferentes formas de expressão gráfica das palavras. A expressividade das fontes comunicam algo que não pode ser expresso em texto. Ela materializa aspectos invisíveis sobre a produção da obra. Grandes esforços são realizados na construção de uma sociedade livre de dominação. Um desses esforços é a circulação de ideias contrárias às opressões. Observando as minhas vivências, o que eu estudei e o que eu gostaria de fazer, cheguei à conclusão de que participar da publicação de livros libertários é uma forma de contribuir para uma sociedade contra opressões. Para isso, eu trabalhei na qualificação da transmissão de ideias libertárias, criando uma fonte de texto que reverbera tais valores. A composição de livros contra opressões com fontes já existentes gera conflito entre a camada visual dessas obras e seu conteúdo verbal. As tipografias são espelhos de seu momento histórico e carregam valores simbólicos, então é incoerente a utilização de uma fonte com valores como pureza e exclusividade para obras com valores de diversidade e igualdade. As fontes já existentes não foram projetadas pensando na construção de uma sociedade mais justa. Pelo contrário, algumas delas foram criadas para segregar públicos. Para fazer o projeto de uma tipografia insurgente, eu utilizei dois princípios éticos, a crítica da dominação e a defesa da autogestão. Eles foram retirados do pensamento anarquista de Felipe Correia e aplicados em todo o projeto, desde a escolha de qual ferramenta utilizar, como distribuir a fonte e como eu vou analisar as minhas referências. A dominação é uma forma autoritária de relação entre forças sociais, em que alguns determinam aquilo que diz respeito a outros ou a todos. Isso gera papéis de dominador e dominado, desigualdade social e violência em diversas esferas da nossa vida. A autogestão é uma forma de poder que evita a tirania de alguns sobre o coletivo, em que o poder de decisão está diretamente ligado às pessoas afetadas. A partir de um modelo horizontal e de baixo para cima, onde as pessoas participam diretamente naquilo que lhe diz respeito, é concebido outro modo de fazer política e organizar a vida social, diferente do modelo atual, opressivo autoritário. Todo produto de design carrega consigo seu contexto histórico e outras características
que a análise meramente visual não é capaz de descrever. Se a intenção é enxergar aquilo que permeia a tipografia e a sua inserção no universo social, é preciso olhar para além das questões visuais. Seguindo a classificação tipográfica de Ellen Lupton, observei aspectos morfológicos, contexto histórico-social, aspectos funcionais subjetivos e aspectos funcionais objetivos de cada estilo. Analisando a produção de fontes, símbolos dos principais estilos tipográficos, fundamentais para a história da tipografia, pude identificar a reprodução de dominações de gênero, raça e colonialismo. Em relação ao colonialismo, o Brasil e outros países vivem uma dependência tecnológica na produção tipográfica. Apesar de utilizarmos fontes digitais, boa parte delas foram produzidas em fundições tipográficas europeias, sendo que podemos ter uma produção local. Em relação às questões de gênero e raça, quase todas as fontes foram produzidas por homens brancos europeus. A presença menor de mulheres, LGBTQIA+, e pessoas negras é resultado da segregação e determinação dos papéis sociais que uma sociedade machista e racista coloca. Manter barreiras que dificultam a ocupação de determinadas profissões por essas pessoas, como serem type designers, é preservar dentro da produção de fontes essas opressões. Ao procurar tipografia para questões sociais e políticas, encontrei exemplares de vários estilos. Todas elas prezam em alguma medida por valores da cultura autogestionária. A análise desses projetos mostrou que está acontecendo um movimento na produção de fontes para questões sociais em direção ao aumento de tipografias de texto. Esse movimento acontece em 4 ondas. A primeira onda surge com a adaptação de tipografias comerciais para o uso em questões sociais. A segunda onda deu início à criação de dingbats com valores da cultura autogestionária. A terceira onda é voltada à produção de fontes display, contribuindo para a produção de peças de protesto. A quarta e última onda é voltada para a produção de peças com textos longos, através da criação de fontes de texto. A maior parte dessas fontes foram projetadas por latino-americanos, mulheres, LGBTQIA+, e negros, todas distribuídas gratuitamente e produzida relacionando tipografia a um contexto social. É importante reconhecermos que as ferramentas fazem parte de um contexto político. A perspectiva software livre busca desenvolver a autonomia e a liberdade das pessoas na área da tecnologia. Softwares proprietários geram dependência tecnológica, impedindo nosso conhecimento sobre o funcionamento da tecnologia que utilizamos e reforçam opressões estruturais através da produção de barreiras de acesso, que são ainda mais rígidas para pessoas já oprimidas. Com uma perspectiva software livre, podemos fomentar o acesso e desenvolvimento de programas livres para a edição de fontes, como o FontForge, bem como mudar o modelo de circulação de tipografias, incentivando o uso, estudo e compartilhamento de projetos, possibilitando que mais pessoas estudem e criem tipografia, o que resultará em uma produção mais ampla. Como afirma David Crosland, tornar fontes software livre contribui para manter a cultura livre dentro de uma sociedade também livre. A licença Open Fonts License, por exemplo, permite ao usuário final utilizar a fonte, abri-la em um programa de edição para estudar, podendo modificá-la e distribuir cópias exatas ou modificadas. Essa licença está de acordo com a crítica à dominação na esfera econômica e cultural, pois promove o uso ético da tecnologia. A dominação econômica na área da tecnologia acontece através do copyright, pois ele exige uma contrapartida financeira para se obter o acesso a um arquivo digital. A prática de cobrança pelo acesso ao arquivo cria limitações aos projetos e seus públicos. Crosland argumenta que o uso principal de uma tipografia é possibilitar a leitura de textos, e que a comercialização de fontes gera uma barreira para elas exercerem sua função e propósito principais. Um segundo papel da tipografia é inferir valores emocionais visualmente, o que aproxima a tipografia de trabalhos artísticos. As barreiras financeiras e legais diminuem a capacidade das fontes se expressarem, pois elas deixam de ser usadas por quem não pode pagar pelo seu uso. Essas restrições de acesso impedem que as tipografias sejam mais vistas e desincentivam a formação de novos tipógrafos,
pois muitas vezes é proibido o estudo, modificação e redistribuição da fonte modificada. Isso evidencia como esse modelo de negócio mantém uma desigualdade na capacidade de expressão dos projetos. Projetos de maior orçamento podem acessar um maior número de fontes, tendo diversas possibilidades expressivas, enquanto projetos de menor orçamento terão menos fontes à sua disposição e suas possibilidades expressivas serão reduzidas. A distribuição da tipografia livre incentiva a formação de novos tipógrafos, pois leva em conta a documentação do desenvolvimento do projeto, a possibilidade de baixá-lo e usá-lo, além da modificação não destrutiva das pessoas. Publiquei minha fonte no GitHub, um site que possibilita o compartilhamento e edição de arquivos de forma colaborativa, tornando possível qualquer pessoa na internet fazer uma cópia, estudá-la e modificá-la. O que pode parecer um problema para tipografias proprietárias, na perspectiva das fontes livres, é a possibilidade de mais pessoas colaborarem com o projeto e fazer ele crescer. É possível que alguém faça, por exemplo, a expansão dos acentos para outras línguas. Com o meu projeto de conclusão de curso, fiz uma pesquisa que estabeleceu valores éticos para a prática projetual. Articulei conceitos da teoria política com a teoria e prática do desenho tipográfico, de forma explícita, e vi como o design é permeado pela política e pode ser uma ferramenta de ação contra as opressões. Isso me mostrou como a produção tipográfica não é alheia a seu contexto histórico-social, sendo profundamente influenciada pelos valores que circulam em sua época e pelas relações de poder ao redor. Esse projeto foi importante para eu ver o quão complexo é produzir uma fonte. Me surpreendi com a quantidade de decisões tomadas durante o processo e suas implicações, desde a coerência formal entre partes dos glifos até o aspecto subjetivo produzido pela forma das letras. Durante esse projeto, eu me dediquei a estudar a opressão na sociedade, entender como ela funciona, quais suas consequências e possíveis formas de sua superação. Isso fez com que eu identificasse a atuação das opressões na minha vida, ora eu sendo vítima e ora eu sendo agressor. Sem dúvida, é algo complexo, mas não é por isso que devemos abandonar a discussão. Pelo contrário, a discussão sobre opressões é complexa justamente porque está relacionada com muitas esferas da nossa vida. A opressão é a forma como aprendemos a pensar, a interpretar o mundo e a nos relacionarmos. Ela estruturou a sociedade e como vivemos nela. É preciso reconhecermos que a nossa vida faz parte de um processo de relações muito antigo e cheio de conexões. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecermos como a opressão é um mecanismo que limita as nossas possibilidades de experienciar a vida. Se na história da tipografia a maior parte dos tipógrafos são homens héteros, brancos e europeus, isso não é por acaso. Se continuarmos tendo só esse tipo de pessoa nos espaços de tipografia e design, é porque estruturas opressoras continuam atuando. Existem estruturas coloniais que trabalham para a construção da desigualdade entre os países do mundo, assim como outras estruturas preservam opressões como racismo e machismo. Devemos reconhecer que o funcionamento normal da sociedade não pode continuar acontecendo. Aquilo que conhecemos como normal é a manutenção de uma lógica construída e construtora de opressões, violência, destruição e sofrimento. Nós podemos ser opressores em alguns aspectos e sermos oprimidos em outros. Então é necessário pautarmos a superação da opressão como modelo de organização da sociedade. Precisamos nos perguntar: por que não é comum vermos pessoas negras em cargos elevados? Por que não vemos mais referências de designers mulheres? Por que nós, colonizados, buscamos atingir a estética de quem nos colonizou? As respostas estão em intersecções com outras áreas do conhecimento, e pensar além da lógica do design nos permite entender melhor a construção da sociedade que vivemos e para a qual trabalhamos. Para combatermos as opressões na tipografia, é interessante reconhecermos que elas atuam em diversas esferas. Existe sim uma falta de incentivo para que certos grupos sociais ou mesmo países se desenvolvam. A dificuldade de acesso à educação e ferramentas, como computadores e softwares, é mais do que uma mera condição individual.
ela é política de organização da sociedade. Implementar políticas de reparação histórica é o primeiro passo se queremos deixar para trás a sociedade opressora. Devemos ouvir as pessoas que passaram por situações de violência e pedir desculpas e construir estratégias de reparação, reconhecendo nossa atuação e benefício em estruturas que são origens de sofrimento. Devemos criar estruturas para estudarmos o funcionamento e as consequências da dominação, dando incentivo e visibilidade para projetos que relacionem tipografia e política. Devemos criar ferramentas para descontinuar as diversas formas de dominação que conhecemos, desfazendo ferramentas de exclusão, traduzindo textos, compartilhando conhecimentos e ferramentas, fomentando bolsas de pesquisa e programas de contratação pautados pela construção de uma sociedade mais justa. Devemos modificar as nossas práticas, de forma a sermos cada vez mais críticos com a dominação, frequentando espaços formativos sobre racismo, machismo e outras opressões, e mudando a forma como olhamos a história, reconhecendo que a história do mundo é mais do que os acontecimentos na Europa. Devemos criar estruturas para incentivar o desenvolvimento da autonomia das pessoas que são oprimidas, financiar projetos, dar acesso à educação e renda e fomentar a criação de grupos que pautam a discussão de causas sociais. Para finalizar, agradeço a minha orientadora, Mari Moiher, por me incentivar nos estudos de tipografia, a minha companheira, Samantha Alflin, por me ajudar revisando este texto, e a organização do Type Weekend, por possibilitar que eu falasse sobre a minha experiência enquanto jovem designer brasileiro, em específico por possibilitar eu falar na minha língua natal. Gostaria que olhassem para esse momento como o final das minhas palavras e o começo de algo que surge a partir do caminhar, algo que necessariamente possui uma forma desconhecida. Desejo a todos vocês alegria e rebeldia.